Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu decidi tirar no tarô qual o tema que eu ia trazer no dia de hoje. E a carta que saiu foi a Lua. A Lua que geralmente fala sobre aquilo que a gente não consegue, não está enxergando de forma clara. Então, o tema de hoje, como provavelmente vai estar no título, é analisar aquilo que você não está enxergando direito. Quais são as suas ilusões? Obviamente, a carta da Lua é muito mais profunda do que isso, mas eu senti que esse poderia ser um bom tema para o dia de hoje, ok? Então, hoje a gente tem esses cristais aqui. Então, temos uma rosa do deserto para a pilha de número um. Temos um quartzo azul para a pilha de número 2. E uma selenita para a pilha de número 3. Então, decidam aí qual vai ser a pilha escolhida. E aí a gente já pode começar. Então, para quem escolheram a pilha de número um, a rosa do deserto, eu vou primeiro analisar qual a área ou qual é a ilusão ou o que você não está enxergando de forma correta e como superar isso, né? Eu já tirei algumas cartas, mas eu ainda não as vi. Egotismo, impulsividade. 10 de paus, rei de espadas e 8 de espadas. O que eu tô achando aqui é que você sente que se você não fizer muito, você vai ficar para trás. Eu sinto talvez até uma competitividade às vezes na sua área de trabalho, ou até mesmo nos seus projetos, que você sempre tem que fazer o máximo possível. Se você não fizer, você vai ficar para trás, porque nessa área que você tá, ou alguma coisa que você está fazendo, se você não se destacar e se você não fazer tudo que você tem que fazer, inclusive às vezes passar em cima dos outros ou agir de formas que não são tão benéficas nem para você nem para os outros, você só assim você vai conseguir chegar onde que você quer. E que continuamente você tem que fazer mais e mais. E que tá tudo bem, você vai ficar bem se você continuar fazendo. E que não tem outra forma de ser, se não essa. Não tem outra forma. Mas como que eu vou deixar de fazer o que eu tô fazendo, me estourando da forma que eu tô me estourando de fazer? Porque eu tenho que me esforçar o tempo todo, eu tenho que estar no topo o tempo todo, ou eu tenho que estar produzindo o tempo todo, as coisas vão desmoronar se isso não acontecer. Eu sempre tenho que estar consumindo, fazendo, produzindo o tempo todo, o tempo todo. Se isso não acontecer, eu vou desmoronar, as coisas vão desmoronar, eu vou ficar para trás. Então, eu sinto que, e principalmente, né, você sentir que você está aprisionado a isso, não só, obviamente, às vezes a gente precisa. ah, Se esforçar para chegar onde a gente quer chegar. A gente precisa estar em constante desenvolvimento para chegar onde queremos chegar. Não podemos ficar estagnados, né? Mas eu vejo que você vê que essa é a única forma de você agir. Essa é a única forma de você agir. Se você não estiver ativo o tempo todo, se você não estiver se esforçando o tempo todo, você não vai conseguir. E manter a mente ativa, fazer as coisas, aprender as coisas ah, isso que você está enxergando de uma forma meio errada, né? Uma perspectiva meio torta, que se você não parar, as coisas não vão funcionar. Então,
temos cartas de muita ação aqui. A gente tem tanto Marte em Leão quanto Marte em Áries. Esses não precisam ser os seus posicionamentos no mapa astral, mas essa energia, sabe? Essa energia, tanto Marte, que dá essa energia de fogo, quanto estando em signos de fogo. Então, a produção o tempo todo, a necessidade de estar no topo o tempo todo. Não sei qual a sua a situação específica, porque é uma leitura geral, mas essa coisa de que se eu não estiver fazendo o tempo todo, as coisas não vão acontecer. E as coisas não são bem assim. Eu sei por, por experiência própria, é muito curioso isso, porque eu vou trazer um exemplo pessoal, porque eu acho que exemplifica bastante. Eu sou o tipo de pessoa que é exatamente assim. Eu sempre tenho que estar produzindo, fazendo, aprendendo, pensando e eu não me dou o descanso. Até que ano passado eu falei para mim mesma que eu ia me dar o descanso esse ano. O descanso não aconteceu, mas aconteceram muitas coisas de que se eu foi muito curioso isso, porque no ano que eu decidi ficar mais tranquila possível, foram onde as coisas mais aconteceram na minha vida. Então, você ter a pausa para receber, ao invés de ficar fazendo, você não dá espaço para receber muitas vezes. Sou prova viva disso. Então, esse ano é um ano que as coisas mais estão acontecendo. E às vezes você precisa dessa pausa para começar a receber as coisas. Não ficar tanto na energia de Yang, de expansão, mas talvez começar a trazer a energia em. Enfim, já tô passando para a parte de conselho, já sem antes ter pego as cartas, mas vamos lá. Nossa, ok. Vamos lá. Temos a carta de cura, temos a carta de segredos, Nix, com Nix, que é a noite, né? E ok. E aí temos a carta, nossa, carta bem Yang. Temos o carro, temos a rainha de paus e temos o imperador. E é muito curioso porque, tipo, são cartas que têm uma energia muito parecida. Só que o que eu vejo da diferença, essa energia de poder, de comando, de ação. Porém, são energias que elas estão controladas. Aqui você vê figuras, uma figura masculina e uma figura feminina, que elas têm o controle de si, elas têm o poder, elas têm o domínio. Elas não estão em movimento. Elas são cartas que têm uma energia mais expansiva, mas elas não estão em movimento. Ou seja, você não precisa, você pode sim ah, manter-se se desenvolvendo, manter o seu foco, manter os seus objetivos, manter as suas metas. Isso não significa que você deva se estourar de fazer as coisas. Então, eu vejo uma energia mais da forma que você precisa, né? Tanto trazer um pouco mais de uma passividade, né? Uma calma, acho melhor a palavra mesmo. E se curar dessa, porque a gente está numa sociedade que tem que estar produzindo o tempo todo, senão vai ficar para trás, etc. Só que isso, a longo prazo, é extremamente maléfico para a nossa saúde, tanto mental quanto física, e isso não ajuda. Então, fazer essa cura, sabe, voltar um pouco mais para si,
reestruturar a forma que você faz as coisas, não é para você, não, para de fazer tudo, não é sobre isso, é tipo, reestrutura as coisas como você faz. A carta do carro é uma carta de movimento. Só que o que acontece? A mulher que está segurando esses dois cavalos, ela precisa ter pleno controle, porque esses cavalos falam sobre as polaridades, a polaridade yin e yang, a polaridade feminina masculina, e não questão de gênero, mas uma questão expansiva e retrativa, ou passiva, ou ativa, enfim, a união dessas polaridades. Isso precisa ser trazido em equilíbrio, senão você só vai se estourar. E não pensa que essa é a única forma de você agir, porque não é, sabe? Eu estava vendo um vídeo esses dias que mostrava que a gente sempre teve essa ideia de que antes o pessoal na Idade Média, o pessoal antigamente tinha uma forma de sempre produzir. Então, nossa, a galera trabalhava o dia inteiro no campo e tudo mais. Sim, mas principalmente quando era a época disso. Então, nós, como seres humanos, a gente respeita muito a questão, a gente respeitava muito a questão de ciclos. Então, quando começava a vir outono e inverno, a gente produzia muito menos. A gente fazia o que era necessário, sei lá, cuidar das criações e tudo mais. A gente não tinha o que plantar ou cultivar, por causa que estava frio, por causa que a gente só podia fazer certas colheitas em momentos específicos. Então, quando chegava o pico do verão ou o pico da primavera ali, que a gente começava a trabalhar muito mais no campo, mas a gente tinha ciclos. A gente não ficava o tempo todo produzindo como a gente está produzindo agora, porque a gente está nessa sociedade que tem que produzir o tempo todo, a gente tem que dar o melhor cada vez mais. Então, isso é extremamente maléfico para a gente, em todos os níveis, em todos os níveis. Então, fazer esse balanço, eu acho que é extremamente benéfico. Novamente, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo. Você precisa equilibrar. Você precisa ter controle sobre aquilo que você está fazendo, no sentido de o controle benéfico, o controle do tipo, não, eu tenho controle sobre o que eu posso fazer e o que não. Eu preciso pausar. As duas forças que elas são consideradas mais expansivas, elas estão sentadas, elas não estão o tempo todo produzindo, sabe? É muito mais sobre maturidade e sabedoria de como lidar com o seu dia a dia. E aqui o carro. O carro que sim, significa movimento, você pode ir atrás das coisas, mas com controle, com equilíbrio. Se ela foca muito mais em alguma parte, as coisas, os cavalos se destrambelham e você perde todo o controle e o equilíbrio, ok? Então é isso que eu vejo para vocês aqui. Peguem um pouco mais leve e reorganizem o seu dia a dia e as suas metas, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. E se vocês precisam de uma leitura muito mais específica para o caso de vocês, podem me contatar, porque eu vou deixar tudo na descrição certinho, ok? E vocês podem me encontrar também no Instagram pelo Filho de Cali, ok? Um beijo, gente, e até a próxima. Agora vamos para a pilha de número 2. Quem escolheu esse quartzo azul? E vamos lá. Então, a primeira parte foi analisar o que é que você não está enxergando direito, o que você está iludido ou vendo por uma perspectiva um pouco errada, que pode trazer malefícios. E aí depois a gente vai fazer como que você pode superar isso. Então, a gente tem aqui independência e idealismo. Sol em aquário, lua em aquário. Esses não precisam ser os seus posicionamentos, mas já temos aqui uma energia muito clara de aquário. 10 de ouros, a força, rainha de ouros e rei de ouros. Tá, ok.
muitos naipes de ouros, então muito provavelmente isso vai estar falando de uma questão de materialidade, de trabalho, de como que você lida com finanças. Ok, tá. Eu estou pensando aqui como que isso poderia se encaixar, porque são cartas muito positivas, mas a gente tem que analisar numa perspectiva de como isso poderia ser a sua ilusão. Por que você está iludido com isso? Talvez por achar. Tem alguma coisa a ver com limitação de dinheiros, de financeiro, prosperidade, formas de você achar que você não conseguiria encontrar uma estabilidade financeira. Você idealiza isso de uma forma de que, eu não consigo atingir a minha estabilidade financeira por conta de algum problema. Ou é uma questão de, minha situação atual não me deixa encontrar a minha estabilidade financeira, ou eu só vou conseguir minha estabilidade financeira quando eu fizer alguma coisa de forma independente, o que não pode deixar de ser verdade. Só que aqui a gente está analisando o que você está iludido com. Então, é uma questão, sim, de alguma coisa material, porque praticamente todas as cartas aqui estão no material. Temos a carta da força, que eu sinto que você às vezes sente que você tem que se esforçar muito para chegar onde você gostaria de chegar, e no sentido de colocar uma força que você não tem e que você não vai ter. Então, você nunca vai chegar onde você gostaria de chegar de forma financeira, de forma de prosperidade. Ou que você só vai conseguir isso quando você tiver a sua independência financeira, sua independência. Às vezes você está numa situação agora que você depende de muita gente, depende dos seus pais, depende, do seu parceiro, ou depende. hum, Como eu falei, essa é uma leitura geral, então eu estou tentando fazer a coisa mais geral possível, uma leitura mais geral possível. Então é isso. Eu sinto que seja uma questão mesmo de você estar enxergando de uma forma errada como você pode alcançar a sua independência financeira. Você está idealizando muito, às vezes, muitas vezes, a gente vê a gente falando na internet de como eles alcançaram a liberdade financeira deles. E aí você fala, não, nossa, é só isso que eu poderia fazer. Eu sei que eu me daria muito bem fazendo isso, só que eu não posso fazer isso agora porque X, Y, Z. E é só assim, exatamente como essa pessoa alcançou a liberdade financeira dela, que eu conseguiria alcançar a minha liberdade financeira. E você está eu precisaria ter muita força de vontade, ou coisa que eu não tenho agora, ou me esforçar de uma forma, supernatural para chegar onde eu quero, e isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. É realmente sobre alguma coisa material aqui, tá? Se esforçar muito para chegar onde você quer, ou só conseguir assim quando você estiver sozinho, ou, por exemplo, você está num trabalho e você tem que trabalhar em grupo. E você sonha que se você não precisasse lidar com o tanto de pessoa que você lida, só assim você conseguiria crescer. E não é assim. Você está idealizando alguma questão de independência também. Alguma questão assim.
A energia de aquário, tanto temos a lua, temos o sol e a lua em aquário, e novamente, não precisa ser seu signo nem de lua, nem solar, mas é um signo que ele é muito humanitário. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é humanitário, ele gosta da independência dele. Ele se preocupa com o todo. Mas se você tirar a independência dele, é muito complicado. Então, hum, um signo que gosta de inovações. Então, pode ter alguma coisa parecida com isso na sua vida agora. Eu vou agora tirar as cartas de como você pode superar isso. E aí, às vezes, as coisas ficam um pouco mais claras. Temos a morte, temos. Não mostrei a carta da morte, né? Mas nesse tarô ele é um pouco diferente. Ah, a morte, dois de espadas. Como você pode superar isso, né? Príncipe de paus, seis de paus, aceitação radical e sábia liderança. Um leão. Épona. Épona e Freia. Inclusive, temos a imagem de Freia lá no livro. Ah, ok. Ação, atitude, mudança. Ok, vamos começar pela carta da morte, que é a mais forte aqui. Ah, o que você precisa aceitar na sua situação? Porque aqui está falando sobre aceitação radical e não sobre uma passividade que não permite você mudar as coisas, mas às vezes aceitar que o seu momento é esse agora e como você pode reestruturar as coisas. Porque de qualquer forma vai ter uma mudança, vai existir uma mudança. Mas eu sinto que é no momento que você fizer uma escolha entre os dois caminhos e você partir para ação. Você ficar num idealismo, numa ilusão de que as coisas não vão mudar, ou elas necessariamente não precisam mudar de caminho. Eu vou usar esse mesmo exemplo que eu estava usando vamos supor que você está numa empresa e você só consegue fazer isso de uma forma de grupo, e você prefere fazer isso independente, de uma forma independente, que você sente que você não conseguirá chegar onde você quer chegar estando naquele lugar trabalhando daquela forma. Eu acho que você precisa enxergar o quão bem você pode estar e como que você pode melhorar ainda mais. Você vai precisar fazer uma mudança. Eu não sei qual vai ser, porque, de novo, é uma leitura geral, mas essa mudança precisa ser feita. Existem dois caminhos para serem escolhidos. Ou você continua nessa situação e você continua a alimentar esse idealismo, essa ilusão de que não tem jeito, você tem que engolir isso e você não vai ter escapatória, ou você vai para outro caminho. Às vezes é só um caminho de perspectiva, tá? Às vezes é isso. Às vezes é só um caminho de perspectiva, às vezes não é um caminho de ação, tanto. Por mais que esse príncipe de paus fale sobre ação, eu sinto que às vezes é uma forma, por exemplo, você muda a sua perspectiva e você começa a enxergar as coisas de outras formas. Começa a perceber de uma forma, como você pode crescer dessa forma que você está. Sim, dependendo. Às vezes, sim, é uma mudança de ação que você precisa fazer. Mas, como temos a carta de Freya aqui com Radical Acceptance, que a gente fala de aceitação radical, de você entender aquilo de uma forma muito mais sábia,
lidar com isso de uma forma muito mais sábia, às vezes é só realmente uma mudança de paradigma. Aqui a gente tem a liderança sábia, e aqui a gente tem um cara liderando ali o seu exército e ele se sentindo um vencedor, se sentindo confiante, se sentindo, sabe? Então eu sinto que é mais uma questão de mudança de perspectiva do que uma atitude. Uma atitude, às vezes, mais positiva, e como você pode crescer onde você está, ok? Eu acho que quando a gente de fato entende as coisas e começa a não necessariamente abaixar a cabeça, mas lidar de uma outra forma, as coisas, você muda de vibração, você muda a sua postura, você muda a forma que você se sente ali. E as coisas elas tendem a melhorar cada vez mais. Obviamente, se você está infeliz sobre uma questão e você pensa que, ou aquela coisa que você viu às vezes na internet, aquele estilo de vida que você viu na internet, é só assim que você gostaria, ou você poderia estar feliz, e você fica infeliz fazendo o que você faz, vai te piorar cada vez mais, muito mais do que você entender o que você está fazendo, ver que às vezes, muitas vezes é uma questão de momento e que as coisas podem melhorar mais para frente, mas no momento é aquilo, ou no momento você precisa tomar alguma atitude de mudança de perspectiva ou até mesmo de atitude para você seguir adiante, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Se vocês precisam de alguma leitura um pouco mais específica para o caso de vocês, podem me contatar tanto no Instagram, temos o arroba filha de Karen, e temos também o e-mail que eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para vocês, ok? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Agora, para quem escolheu a pilha de número 3 com essa serenita aqui, a gente vai primeiramente analisar o que você não está conseguindo ver direito, o que está te iludindo, o que você está com uma perspectiva que não está te fazendo bem. Aí depois a gente vai analisar como você pode superar isso, ok? Então, temos muitas coisas aqui. Temos, nossa, temos a Lua, que foi o tema dessa leitura, né? Foi essa carta exatamente que eu tirei para ter essa leitura, que fala sobre ilusões, exatamente, né? Rei de espadas e 10 de paus, exatamente, como saiu na carta de número um. Então, se a carta de número um também chamou a pilha de número um também chamou sua atenção, às vezes pode ter alguma mensagem lá para vocês, ok? A gente também tem convenção, impulsividade, inspiração e generosidade. Então, Saturno em Leão, Mercúrio em Peixes, Marte em Áries e Vênus em Capricórnio. Não necessariamente seus posicionamentos astrológicos precisam estar aqui, é mais uma questão de energia, ok? Que nem a pilha de número um, eu vejo que mas aqui é um pouco diferente. Eu vejo que talvez você queira continuamente produzir para você sentir que você está melhorando. Continuamente fazer vários cursos ou aprender o tempo todo, consumir conteúdo o tempo todo, que só assim você vai chegar onde você quer chegar, certo? Que só em algum lugar específico você vai conseguir obter o conhecimento que você precisa, ou em um grupo específico, né? Que
sempre essa ação contínua somente ela vai te trazer o resultado desejado, que você só vai conseguir inspiração para aquilo que você faz se você continuamente produzir, fazer, se esforçar ao máximo. E não estou dizendo que você não deve se esforçar para as coisas que você quer alcançar, mas existe o esforço saudável, existe o esforço que você não mede limites, você não mede esforços para chegar. Se você está cansado, você não se dá esse descanso, você está sempre querendo continuamente fazer porque você sente que talvez vai ficar para trás, ou você sente que você vai perder essa pessoa, se isso for uma questão amorosa, por exemplo. Se você não estiver com essa pessoa, ou se você não estiver se dedicando, assim você não vai conseguir estar ou parar com essa pessoa vai sair da sua vida. Se você não ficar fazendo sacrifícios, obviamente a gente tem que estar continuamente ali no relacionamento, se dedicando ao relacionamento, mas existe novamente a dedicação e o esforço para manter esse relacionamento de pé. Então, isso também pode não ser só ligado à carreira, mas pode também ser uma questão de você tentar ver a melhor forma possível para agradar aquela pessoa e aquilo não te dá paz, aquilo não te dá sossego. É uma questão bem ilusória mesmo, alguma coisa que às vezes até você sabe, mas você não quer superar, né? De novo, o tema dessa leitura é sobre ilusão e você às vezes sabe, já sabe que é, mas você não quer. Você tem medo de talvez perder essa pessoa, você tem medo de que a chama se apague se você não colocar 1001% de esforço nessa situação, certo? Você não estiver produzindo o tempo inteiro, fazendo o tempo inteiro, aparecendo, se conectando o tempo inteiro, no sentido de, às vezes, é uma questão de o seu trabalho e você tem que sempre estar se mostrando disponível no trabalho o tempo todo e que, senão, você vai ficar para trás. E eu sinto que é uma questão que está te fazendo mal e que as coisas não devem ser tão assim. Vamos só ter uma noção de como você pode superar isso, né? Comunhão com Ishtar, novos começos com Iostre, 2 de ouros, 2 de paus e as de espadas. Eu acho que você precisa usar um pouco da sua perspicácia, sobre sua inteligência, buscar uma ideia nova, pesar esses dois caminhos, pesar as duas possibilidades, ou, na verdade, não pesar dois caminhos, não. Eu sinto que é encontrar equilíbrio, na verdade. Buscar esse equilíbrio no que você está fazendo, porque se for, por exemplo, uma questão de carreira, você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas buscando um equilíbrio. E por isso que eu falei, às vezes na pilha de número 1 tem mensagens para vocês, porque eu vejo que essas energias estão se conectando, porque foram três cartas que caíram aqui também. De várias cartas eu tirei 3 iguais. Então, você está se limitando achando que só tem um caminho possível. E tem mais. Tem mais caminho ou forma de se abordar o que você está fazendo. Ou questão de carreira, uma questão de relacionamento, de você achar que tem que ser só assim e só assim, você vai conseguir ficar junto dessa pessoa, ou, enfim, manter esse relacionamento de pé, enfim. E eu vejo que não é isso, é uma questão também de equilíbrio, né? De pesar uma outra forma de se agir e trazer uma nova ideia, uma nova inspiração, uma nova forma de agir, independente de qual for a sua situação. Porque aqui fala sobre novos começos, talvez vindo junto.
da comunhão com alguma energia, com outra pessoa, de uma outra, sei lá, às vezes você consegue se conectar com uma pessoa, por exemplo, do seu trabalho, que vai te trazer uma ideia nova, ou vai te trazer uma outra forma de lidar com o trabalho, ou alguém que vai te inspirar na internet. Você encontra um canal de uma pessoa que pô, lida de uma forma diferente que a sua, e você aprende com isso. Às vezes você até se conecta com essa pessoa que está produzindo esse conteúdo, e que traz novos começos. Independente se, não necessariamente significa um novo relacionamento, um novo trabalho, mas novo começo de ação, um novo ciclo para vocês, ok? Então eu acho que é isso. Você não tem uma forma só de agir, você não precisa ficar se esforçando o tempo todo, consumindo o tempo todo, fazendo o tempo todo, para, nossa, só assim eu vou conseguir ideias novas, só assim eu vou conseguir destaque no trabalho, etc. Enfim, eu sinto que. E pode também, se você tiver interesse, veja a mensagem da pirâmide número 1 para você entender, às vezes também faz sentido as coisas que eu falo lá também, ok? Então, essa foi uma leitura geral. Se você precisa de uma leitura um pouco mais específica para o seu caso, pode me contatar tanto no Instagram, que é tá, Filha de Cali, quanto no e-mail, que eu vou deixar tudo na descrição aqui, certinho, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.